Este documento explora as fronteiras da resiliência humana através de 10 retratos de coragem excepcional. Esses indivíduos, confrontados com condições biológicas raras, redefinem nossos padrões de beleza e força, transformando seus desafios físicos em símbolos de uma vontade inabalável e pura. Número 10. Kate Renfrew, a personificação da dignidade diante da adversidade biológica. No ensolarado estado da Flórida, a história de Kate Renfrew apresenta-se como um testemunho pungente da capacidade do espírito humano de transcender as limitações físicas impostas pela natureza. Nascida sob complexos auspícios médicos, Kate vive com uma condição biológica rara que remodelou radicalmente as expectativas convencionais em termos de desenvolvimento físico e motor. Apesar de tremores persistentes e de uma fala dificultada por suas restrições fisiológicas, ela aborda o mundo com um entusiasmo inalterável, recusando-se a perceber sua singularidade como uma falha. Sua mãe, Charlotte, assumiu o papel de protetora incansável, transformando seu amor materno em um escudo de aço contra os julgamentos, muitas vezes superficiais, do mundo digital. Ao afirmar que sua filha não é um espetáculo submetido ao arbítrio público, mas uma representação viva da dignidade humana, ela força a sociedade a questionar a verdadeira essência da beleza. A trajetória de Kate nos convida a uma reflexão profunda. Reside a perfeição na simetria dos traços ou na bravura necessária para abraçar o próprio destino? Por meio de seu sorriso que desarma os preconceitos, Kate torna-se um ícone do valor intrínseco de cada vida, provando que a alegria pode florescer mesmo no âmago das provações mais árduas da biologia. Número 9. Madison, a redefinição da estética pela resiliência vascular. Madison impõe-se como um símbolo radiante de resiliência num mundo muitas vezes obcecado por padrões de beleza uniformes e restritivos. Sua realidade física, moldada por condições vasculares complexas e raras, impõe-lhe uma aparência que desafia as normas estéticas tradicionais. Mas é precisamente nessa diferença que ela encontra uma confiança audaciosa. Longe de se fechar no isolamento ou fugir de olhares inquisidores, Madison utiliza sua expressão facial e sua presença social para questionar os ideais estreitos da perfeição física. Sua história transmite uma verdade fundamental e universal. Se a natureza pode influenciar nosso invólucro carnal, o valor real de um indivíduo emana da profundidade de sua alma e do destemor de seu caráter. Ao abraçar sua condição com compaixão ilimitada por si mesma e pelos outros, ela transforma sua imagem em uma ferramenta de conscientização e educação. Madison ensina-nos que o brilho interior é uma força capaz de quebrar as barreiras do julgamento, lembrando à coletividade que a diversidade biológica é uma riqueza e não uma anomalia. Seu percurso é um convite a lançar um novo olhar sobre a alteridade, onde a bravura torna-se o novo padrão de elegância humana. Número 8. Os Gêmeos de Idaho, uma simbiose vital desafiando prognósticos médicos. No coração de Idaho, surgiu um relato extraordinário, abalando os próprios fundamentos da biologia e da medicina convencional. Duas existências, fundidas desde a concepção, deram origem a um ser único, cuja sobrevivência inicial foi estimada em menos de 24 horas pelos especialistas. No entanto, cada hora suplementar transformou essa incerteza em uma epopeia de vida espetacular, provando que a vontade de viver pode, por vezes, superar os limites clínicos mais rígidos. Esta condição ultrapassa a simples fusão orgânica para tornar-se uma simbiose perfeita, onde dois sistemas nervosos e emocionais aprendem a sincronizar cada respiração e cada intenção em uma harmonia total. Dentro desse sistema físico compartilhado, a noção de individualidade redefine-se através de uma colaboração constante, onde a força de um compensa os sonhos do outro. Eles não buscam dividir sua existência, mas ampliar o conceito de plenitude no seio de uma vida unificada.
Sua história é uma lição magistral de fé e resistência, demonstrando que, mesmo diante do que parecem ser impasses biológicos, a vida sempre encontra um caminho determinado. Eles encarnam a prova de que as únicas fronteiras reais são aquelas erguidas pelo espírito humano, e que cada segundo de existência é um dom de uma raridade inestimável. Número 7. Runabegum, um catalisador de compaixão e solidariedade internacional. O destino de Runabegum, originária de uma aldeia remota, tomou uma dimensão planetária quando uma simples fotografia revelou ao mundo sua luta privada contra uma condição médica grave que exercia pressão extrema sobre seu organismo. Essa imagem desencadeou uma onda de compaixão sem precedentes, transformando um caso clínico isolado em um símbolo universal da vulnerabilidade humana que clama por proteção. A atenção mundial que se seguiu abriu portas para tratamentos especializados e perícia científica de ponta, oferecendo um alento tão esperado à sua família e à sua comunidade. Embora a passagem de Runa pela Terra tenha sido prematura, o legado de sua história permanece como uma prova vibrante de que a bondade humana pode atravessar barreiras linguísticas, geográficas e culturais. Ela não era apenas uma paciente, mas uma figura de união para a humanidade, unindo desconhecidos em torno de um objetivo comum de cuidado e apoio. Sua trajetória nos ensina que, mesmo nos momentos de fragilidade absoluta, a ação coletiva pode trazer um conforto essencial. A memória de Runa continua a inspirar esforços de saúde global, lembrando que cada criança merece que o mundo inteiro se mobilize por sua dignidade e bem-estar, independentemente de suas origens. Número 6. Libby Huffer, a neurofibromatose como pergaminho de sobrevivência. Libby Huffer navega pela existência com a neurofibromatose tipo 1, um distúrbio genético complexo que se manifesta pela proliferação de milhares de pequenos tumores cutâneos, marcando seu corpo como um mapa geográfico de sua própria resiliência. Após atravessar os vales sombrios do julgamento social e da discriminação, Libby fez a escolha radical da visibilidade para promover a conscientização e angariar apoio. Ela reapropriou-se corajosamente de sua imagem ao qualificar seus tumores como emblemas de sobrevivência, invertendo assim o estigma para torná-lo uma honra. Seu testemunho público destaca uma verdade imperativa: o valor de uma pessoa não pode ser correlacionado à textura de sua pele, mas deve ser avaliado pela força interior, mobilizada para enfrentar os desafios cotidianos. Ao compartilhar sua história, Libby torna-se uma voz para os que não têm voz, quebrando o silêncio que frequentemente cerca as doenças desfigurantes. Ela nos exorta a redefinir nossa compreensão da identidade, argumentando que nossas cicatrizes e marcas físicas são as provas tangíveis de nossa capacidade de suportar e perseverar. Seu percurso é um apelo por uma sociedade mais inclusiva, onde a diversidade das formas humanas seja acolhida com respeito, em vez de medo ou desdém. Número 5. Joe, o estoicismo diante da petrificação orgânica do corpo. No universo de Joe, a realidade física é marcada por uma transformação biológica rara e inexorável. Seus tecidos moles metamorfoseiam-se progressivamente em estruturas ósseas rígidas, transformando-o lentamente em uma estátua viva dentro de sua própria carne. Esta condição, que poderia ser percebida como uma prisão de cálcio, é encarada por Joe com uma calma e serenidade que impõe admiração. Recusando-se a refugiar-se em ilusões românticas ou na amargura, ele trata cada novo dia como uma entrada adicional em seu registro pessoal de resistência estoica. Enquanto seu corpo perde a capacidade de movimento, Joe descobre uma liberdade paradoxal nos meandros de seu pensamento, um domínio que a patologia não pode invadir. Sua história não é um relato de milagres médicos espetaculares, mas uma lição de coragem autêntica
diante das restrições mais severas da natureza. Joe demonstra-nos que a verdadeira força não reside na capacidade de alterar o próprio destino, mas na bravura necessária para viver em harmonia consigo mesmo. Cada respiração que ele dá é um triunfo da vontade sobre a matéria, e sua própria existência torna-se uma obra-prima de resiliência e empatia, iluminando o caminho para todos aqueles que lutam contra limites físicos intransponíveis. Número 4. Steven, a eloquência do silêncio e a força do espírito livre. Steven representa uma presença silenciosa, porém magistral, na sinfonia da vida moderna, frequentemente caracterizada pela agitação e velocidade. Acometido por uma patologia rara que corrói progressivamente suas capacidades motoras, seu corpo tornou-se um santuário de imobilidade. No entanto, esta redução do movimento físico ao mínimo estrito permitiu o florescimento de um universo interior vasto e vibrante, onde o progresso não se mede em passos dados, mas em extensões do pensamento. Neste silêncio profundo, Steven aprendeu a perceber os ritmos mais sutis da existência, ecos que as almas apressadas negligenciam com demasiada frequência. Seu maior desafio não foi a dor física, mas o isolamento social gerado pela incompreensão das pessoas ao seu redor. Apesar disso, ele construiu conexões intelectuais profundas, provando que o espírito humano é intrinsecamente livre e capaz de atravessar qualquer fronteira para buscar o conhecimento. Steven não pede piedade, mas um lugar de igualdade no seio da humanidade, lembrando que o valor de um ser é determinado pela profundidade de sua presença autêntica. Seu percurso é um farol que dissipa as sombras do preconceito, convidando-nos a valorizar o silêncio para melhor ouvir o eco poderoso de uma vontade que se recusa a capitular diante das circunstâncias. Número 3. Shirley, a metamorfose criativa como resposta ao destino. Quando Shirley foi confrontada com uma condição cutânea grave, aos 9 anos de idade, escolheu deliberadamente não permitir que essa provação ditasse sua identidade social. Em vez de sofrer passivamente as consequências estéticas de sua doença, ela reinventou-se como uma obra de arte viva, adotando uma estética de boneca trágica, que transforma suas diferenças em marcas distintivas de sua individualidade. Ao assumir o controle total de sua narrativa visual, Shirley recusou-se a ocupar a posição de vítima diante dos julgamentos externos. Ela demonstrou de forma brilhante que a criatividade pode ser o remédio mais eficaz para cicatrizar as feridas infligidas pelo destino. Sua abordagem é um ato de resistência cultural, provando que se pode transformar uma restrição biológica em uma declaração de liberdade artística. Shirley ensina-nos que temos o poder de moldar nossa própria imagem, independentemente das imperfeições que a natureza nos impõe. Sua história destaca a importância da autonomia e da autoexpressão como motores de cura psicológica, oferecendo um modelo de força para todos os que se sentem marginalizados por sua aparência, e afirmando que a originalidade é uma forma superior de beleza. Número 2. Shyam Lal Yadav, o agricultor indiano e o enigma da queratina. Em 2019, a história de Shyam Lal Yadav, um agricultor indiano idoso, cativou a comunidade internacional devido a um crescimento espetacular em seu couro cabeludo. Este fenômeno, embora evocasse relatos folclóricos ou mitológicos, era na realidade uma manifestação biológica extrema, um acúmulo massivo de queratina, a proteína responsável pela formação de tecidos endurecidos no corpo humano. Este caso clínico, documentado com precisão, ofereceu aos médicos perspectivas valiosas sobre as transformações morfológicas que o organismo pode sofrer após traumas ou mutações celulares ao longo do tempo. Após uma intervenção cirúrgica bem-sucedida para remover essa excrescência, a trajetória de Yadav tornou-se uma referência médica importante.
Sua história ilustra a capacidade da medicina moderna em resolver condições que outrora pareciam pertencer ao domínio do mistério ou da fatalidade. Além do aspecto espetacular, o relato de Shamlal Yadav destaca a resiliência de pessoas que vivem em zonas rurais diante de condições de saúde incomuns e ressalta a importância do acesso a cuidados cirúrgicos para restaurar a dignidade e o conforto dos indivíduos, independentemente da raridade de sua patologia. Número 1. Jabari, o pequeno guerreiro e o triunfo da medicina compassiva. Jabari entrou neste mundo como uma semente delicada, desprovido da armadura cutânea protetora que a maioria dos seres humanos considera natural. Desde os primeiros capítulos de sua vida, cada respiração e cada contato físico representavam um desafio hercúleo, colocando Jabari no limiar entre a sobrevivência e a perda. No entanto, longe de ser quebrado por essa fragilidade, ele demonstrou um espírito de resiliência notável, enfrentando o impacto do mundo com uma força que supera em muito a sua idade. Sua existência é hoje o símbolo da convergência entre os avanços fulgurantes da ciência médica e a devoção inabalável daqueles que o cercam. Graças a cuidados inovadores e a uma empatia profunda, este pequeno guerreiro continua a escrever sua história com uma alegria de viver autêntica e uma curiosidade insaciável. Jabari é a prova viva de que, quando se alia o saber humano à compaixão ativa, os obstáculos que antes pareciam insuperáveis podem ser transformados em oportunidades de renovação. Seu percurso lembra-nos que nenhum obstáculo biológico é definitivo, enquanto restar um coração disposto a alimentar a chama da esperança, fazendo dele uma fonte de inspiração para todos os que lutam por sua integridade física. Número 11. Momento de casos imprevistos. Esta imagem divide o mundo. À esquerda, uma figura enigmática que nem a ciência consegue explicar, alimentando debates e mistérios. À direita, um casal unido diante da provação. Juntos, eles lembram uma verdade simples. A vida não pede para ser compreendida, apenas para ser vivida. O amor persistente vale mais do que todas as respostas. Esses relatos testemunham o indomável espírito humano diante da adversidade biológica mais extrema. Ao celebrar essas trajetórias de resiliência, aprendemos que o verdadeiro valor de um indivíduo reside em sua capacidade de transformar suas provações em mensagens universais de coragem.